Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do caso do Alexandre Silveira, meu amigo, o ministro das Minas e Energia do governo Lula, né? O cara tá enrolado, tá? Tá enrolado. Olha só, o primo e o ex-sócio deles abriram uma mineradora em Minas Gerais com uma concessão recém-conseguida no Ministério das Minas e Energia. Todo mundo amigo do Silveira, né? E recentemente o governo declarou sigilo a uma declaração de conflito de interesse do ministro, né? O conflito de interesse é quando você tem um cargo público e pode ter situações em que você tenha conflito de interesses, né? E daí você é obrigado a declarar esses conflitos de interesse. Você não é proibido de ser ministro, mas tem que declarar esses conflitos de interesse. E o governo Lula botou um sigilo de 100 anos nisso. Olha que coisa curiosa, né? Porque isso daí era justamente para a sociedade ficar sabendo que o ministro tem participação na empresa tal, tem participação na empresa tal, e aí se o ministro favorecer aquela empresa dele, todo mundo vai cobrar do ministro, né? Ou seja, a ideia é essa, o cara é ministro, beleza, mas ele tem conflito de interesse. Aí o que me faz o Lula? Bota um sigilo de 100 anos nisso daí. Você acha que tem corrupção nessa história ou não? Essa notícia foi sugerida por Joaquim Teixeira, Casanova e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês, né? Esse tipo de coisa aqui, ninguém pode reclamar, meu. Vocês não podem reclamar. Votaram no Lula. O brasileiro, quando votou no Lula, quando botou o pinguço corrupto de novo na cadeira da presidência, concordou com isso tudo. Corrupção virou besteirinha, uma coisa, um detalhe, um negócio aí, não pode criticar ninguém por conta disso, né? No final das contas, essa foi a questão aqui, né? Olha só o que aconteceu aqui, ó. O primo e ex-sócio do ministro abriram uma mineradora lá em Minas Gerais. O familiar de Alexandre Silveira obteve a licença para pesquisa de diamantes. E essa situação levanta questões sobre possíveis conflitos de interesse. Infelizmente, ninguém no Brasil vai poder ficar sabendo sobre esses conflitos de interesse, porque o governo botou em sigilo a declaração de conflito de interesse do ministro. Olha o absurdo. Não pode, a declaração de conflito de interesses tem que ser pública. A razão dela existir, ela é ser pública. Porque é justamente para a sociedade poder fiscalizar aquele ministro que tem algum conflito de interesse, né? E vamos pensar aqui com a gente, né? Se ele não tem nenhum conflito de interesse, por que ela não é pública, né? Se não tivesse nada, se a declaração fosse nula, tem algum conflito de interesse? Não, não tenho, né? Não precisaria botar sigilo, né? Ou seja, se colocar o sigilo nisso daí, é porque tem alguma declaração de conflito de interesse. Ele tem sociedade em alguma coisa. Muito provavelmente nessa empresa que conseguiu aqui uma mata de minerar diamante em Minas Gerais, né? Aqui, ó. Cláudio Lúcio de Magalhães Silveira Júnior, que é primo e ex-sócio do Alexandre Silveira, abriu uma mineradora 3 meses depois. Essas coincidências, meu amigo. É aquele negócio, seu amigo virou ministro do Lula, aí você vai lá e abre uma mineradora, mas é lógico, porra. Em abril, a Belks Mineração recebeu licença para pesquisar diamantes no município de Guarda-Mor, lá em Minas Gerais, onde a família do ministro possui... Olha que coisa curiosa. Ele tem propriedades lá no município, a empresa é do primo dele, do ex-sócio, e conseguiu essa licença. Essas licenças não são fáceis de conseguir, não, né? Vai lá você, vai lá. Ah, eu quero pesquisar diamante aqui na minha cidade. Aqui. Vai lá ver se você consegue. Cláudio Júnior é filho do maior... Ah, caramba, olha só. O cara é o filho do tio do Alexandre Silveira, evidentemente, que é o maior doador de campanha de Alexandre Silveira ao Senado. Contribuiu com 530 mil reais, né? 8 meses antes das eleições, o ministro vendeu uma fazenda ao seu tio por 3,8 milhões, tendo comprado o imóvel por 1,3 milhões 9 anos antes. Isso daqui não dá para saber, tá? Porque 9 anos pode valorizar uma fazenda de 1,3 milhão para 3,8 milhão? Em tese pode valorizar, tá? Não sei, não conheço a fazenda, não sei o que tem lá, não sei as benfeitorias, assim. Parece uma valorização muito grande, né? Ou seja, triplicou de valor, né? O valor foi basicamente multiplicou por 3. O que pode dar a entender que talvez o tio dele já disfarçou alguma coisa de dar dinheiro para ele disfarçado comprando essa fazenda por um valor acima da coisa. Mas é difícil de saber, porque de repente valorizou mesmo, né? Terreno valoriza muito, né? Então não dá para saber se tem negociata com o valor da fazenda. Provavelmente tem, mas não dá para ter certeza. Agora, essa ajuda aqui de 530 mil, sabe o que isso aqui faz crer? É que, na verdade, o Alexandre Silveira é um boneco de fantoche. Não é ele o ministro de verdade. O ministro de verdade é o tio dele.
é o tio dele que manda nessa porra toda, entendeu? O Alexandre Silveira é o cara que ele botou ali, é o laranja dele lá no Ministério do Lula, para cumprir as ordens dele, né? E o primo, que é o filho dele, tem lá a coisa, conseguiu a licença e coisa e tal. Ó que beleza. É assim que funciona a coisa. Aqui, ó. Cláudio Júnior era sócio de Silveira até maio deste ano. Oh, ele ainda era sócio em uma construtora em Belo Horizonte. Todos os empreendimentos anunciados pela empresa são também de uma construtora localizada no mesmo endereço da Belcos Mineração. O cara nem mudou o endereço da empresa dele. Criou uma outra empresa no mesmo endereço e continua. Aposto que a secretária é a mesma, é todo mundo mesmo. É a mesma coisa, é a mesma empresa, né? Mas para não ter conflito de interesses, eles encerraram uma empresa e abriram a outra. Olha que festa isso, né? O Código de Conduta da Alta Administração Federal exige que as autoridades públicas informem sobre sua situação patrimonial, o que possa suscitar conflito com o interesse público. Como eu falei, é essa lei aqui, ó, a Lei 12.813 de 2013, assinada pela Dilma, inclusive. Então, para que serve essa lei? Veja, é muito comum pessoas ricas se tornarem ministros do governo, né? E todo ministro tem, de alguma forma, um conflito de interesse. O Paulo Guedes. O Paulo Guedes era ministro da Economia do Bolsonaro e também tinha fundos aí, coisa e tal. Então ele tinha conflito de interesse. O que fez? Ele declarou todos os conflitos de interesse que ele tinha, todas as posições patrimoniais que ele tinha, de forma que a população podia cobrar ele, né? Se tivesse alguma coisa ali errada, se ele tivesse favorecendo alguma coisa para favorecer uma empresa dele, o pessoal ia apontar que, não, favoreceu essa empresa aqui, pô, Paulão, tu tá ligado aqui, né? Essa é a ideia da lei, é assim que é para funcionar. Aí o que me faz o Lula? O Lula decreta sigilo de 100 anos nessa declaração de conflito de interesse, porque alega que é dado pessoal. Como é dado pessoal dele, teria um conflito de... Mas espera aí, a declaração de conflito de interesse é exatamente para permitir a fiscalização desses casos, né? Para botar a imprensa, botar a população sabendo se a pessoa tem um conflito de interesses ou não, né? E o Lula foi lá e botou, não, são dados pessoais presentes no documento são de acesso restrito, visto que se referem a aspectos da vida privada e intimidade do celular, do titular, e, portanto, são não publicizáveis, independente da classificação das informações pelo prazo máximo de 100 anos. Aí tu lembra, né? A hipocrisia que era a coisa, né? O Lula prometeu acabar com um sigilo de 100 anos. Não, porque Bolsonaro bota sigilo de 100 anos e um monte de coisa e não sei o que lá. E eu falei na época que o Bolsonaro, de fato, estava botando sigilo de 100 anos porque, de fato, informações pessoais, pela lei da LGPD, elas têm que ser protegidas por 100 anos, tá? Então o Bolsonaro fez o correto. A questão é que o Lula, agora, estou querendo equiparar uma coisa com a outra, tá vendo? O Bolsonaro também negou acesso, mas nunca nesse tipo de lei aqui. Nunca na lei de conflito de interesse. A lei de conflito de interesse tinha acesso. A questão, o Bolsonaro botava sigilo em outras coisas menos importantes. E depois que levantaram o sigilo também, não encontraram nada de errado com o Bolsonaro, né? Vocês perceberam isso, né? O Lula falou que não, que eu vou fazer uma investigação nesses sigilos de 100 anos do Bolsonaro, não achou nada no final das contas. Agora, o que acontece é isso. O que o Lula está fazendo aqui com o Alexandre Silveira, aqui sim é problemático, porque isso torna inútil a lei de conflito de interesse, torna totalmente inútil isso daqui, né? Quer dizer o quê? Que ele vai ser processado daqui a 100 anos, então, quando perceberem que ele fez negócio errado quando ele era governo, né? Quando ele era ministro do governo. Enfim, essa coisa aqui é um absurdo. O Ministério nega conflito de interesse, diz que não, que a concessão foi toda feita pela agência, não sei o que lá, e... Pois é, como é que a gente vai saber se não tiver acesso às informações de conflito de interesses, né? Estreita conexão entre o Silveira e o Cláudio. Pois é, os caras são sócios, literalmente sócios, né? E outra coisa importante de você notar nesse caso aqui é aquilo que eu sempre falo para você. Quando surge um escândalo de ministro do governo Lula, você tem que se perguntar quem quer derrubar esse ministro, né? Por quê? Porque o governo Lula, todos os ministros são corruptos. Todos estão metidos em negociata, todos são corruptos. Então, quando surge uma notícia dessa, assim, que vem na Folha, vai no Poder 360, Folha falando sobre isso também, não sei o que lá, criticando o ministro pelo prazo com os irmãos Batista, para a questão que ele também favoreceu os irmãos Batista também, naqueles casos lá, né? Quando começa um monte de coisa surgindo em cima do cara, a questão é porque o cara é corrupto? Sim, mas todos são corruptos. A questão é, alguém está querendo queimar o cara. O que você tem que se perguntar é quem está querendo queimar o Alexandre Silveira, né? A resposta óbvia seria o Prates, né? O Prates foi queimado na Petrobras pelo Alexandre Silveira e pode estar querendo queimar o Alexandre Silveira agora, a gente não sabe.
pode ser outra pessoa amiga do Prates aí na administração do Lula, ou pode ser mais um petista querendo puxar o tapete de outro petista, coisa mais normal do mundo, né? O que eu falo para vocês, o PT é essencialmente um partido fisiológico, tá todo mundo ali para ganhar dinheiro, para fazer negócio e ganhar dinheiro. Não tem ninguém que esteja ali por ideologia, para fazer um bom serviço, pelo valor do Brasil, pela grandeza do Brasil, nada disso. É só para ganhar dinheiro, para corrupção, para negociata, para favorecer os amigos, para prejudicar os inimigos e para fuder o povo brasileiro. É só para isso que serve o governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.